O seu desejo de compartilhar o evangelho está totalmente ligado com o tamanho do seu testemunho e o tamanho da sua compreensão na expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. Olá, meu nome é Anderson Sofrido e esse é mais um Conhecendo o Livro de Mormon em 5 minutos. Hoje, estudando os capítulos 27 e 28 de Mosias, vamos aprender coisas valiosíssimas. Primeiro, no capítulo 27, a gente vê que, lembra no vídeo passado que as pessoas jovens, né, que eram muito crianças, não tinham prestado atenção porque eram crianças, no discurso do rei Benjamim, começaram a não acreditar. E aqui no capítulo 27 a gente começa a ver que eles começam a perseguir a igreja de Cristo, né? Todas as igrejas. E quem perseguia? Filho de Alma, um dos filhos de Alma, e os filhos de Mosias, ou seja, os filhos dos líderes. E a gente pensa, putz, grila, e agora? O que eles vão fazer? É, o que eles estavam fazendo? Alma e os filhos de Mosias. Diz que eles andavam procurando destruir a igreja de Deus secretamente. O povo orava, o povo jejuava para que eles parassem de fazer isso, parassem de levar tantas pessoas, né, para a idolatria e para as iniquidades. E no versículo 11 é o ponto. Diz: enquanto se rebelavam contra Deus, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e desceu como se fosse numa nuvem, e falou como se fosse com voz de trovão, fazendo com que tremesse o solo onde estavam. E tão grande foi o seu assombro que caíram por terra, e não entenderam as palavras que lhes disse. Não obstante, lhe clamou, ouvindo outra vez: Alma, levanta-te e aproxima-te, pois por que persegues a igreja de Deus? Um anjo apareceu para todos eles e eles caíram por terra, literalmente. Vemos que as orações foram respondidas. No versículo 14 a gente lê: eis que o Senhor ouviu as orações de seu povo e também as orações de seu servo Alma, que é teu pai, porque ele tem orado com muita fé a teu respeito. Talvez a gente pense: Deus não responde minhas orações, Deus é tardio, ou seja, ele ignora tudo que eu falo. A gente precisa entender que Deus responde no tempo dele. Nós precisamos ter fé no tempo dele. Nós não podemos ter tudo que a gente quer no momento que a gente quer. É assim como um bebê. Um bebê quer tudo, mas os pais sábios não vão dar tudo para um bebê, para uma criança, porque sabe, se der tudo que ele quer, na hora que ele pedir, vão ficar mimados e não vão reconhecer que aquilo é uma bênção. Deus escuta nossas orações e responde na hora dele e da maneira dele. Com certeza sempre vai ser melhor para a gente. Depois da conversão, eles tentaram reparar o mal que tinham feito. E repararam, com certeza repararam. No versículo 35, a gente vê que eles estavam andando por toda a terra, reparando esse mal e pregando o evangelho de Cristo, falando que eles tinham sido enganados e tinham enganado o povo. Já no capítulo 28, a gente vê que esse desejo de compartilhar o evangelho deles aumentou. A gente viu lá em Enos que Enos ele orou por seus próprios pecados, ele orou pelo povo dele e depois ele teve o desejo de, né, orar pelos lamanitas, os inimigos. E aqui é a mesma coisa, né? Eles se converteram, repararam o mal, convertendo as outras pessoas ali no povo e tiveram o desejo de converter outras pessoas, ou seja, os inimigos lamanitas. E olha o sentimento que eles tinham. Ora, eles desejavam que a salvação fosse declarada a toda criatura, porque não podiam suportar que qualquer alma humana se perdesse, e até mesmo a ideia de que alguma alma tivesse que sofrer o tormento eterno fazia-os tremer e estremecer. Será que quando a gente pensa na obra missionária, quando a gente sai na rua e vê tantas pessoas que não fazem parte do rebanho de Deus, nós temos esse mesmo sentimento que diz que mesmo a ideia que alguma alma tivesse de sofrer o tormento eterno fazia-os tremer e estremecer? Com certeza eles tinham esse desejo forte, vibrante de compartilhar o Evangelho, porque eles se lembravam das coisas maravilhosas que Cristo tinha feito na vida deles. Se eu não compartilho o Evangelho, é porque com certeza eu não tenho testemunho, ou porque com certeza eu não compreendo e não entendo a expiação de Jesus Cristo.
Quando eu tenho um testemunho, principalmente desse sacrifício expiatório perfeito, meu desejo de compartilhar o testemunho, o evangelho, todas as bênçãos que temos na igreja, ele aumenta demais. E é quase impossível a pessoa dar desculpa. Sabemos que talvez a gente não esteja tão eloquente falando ou tenha vergonha de fazer alguma coisa, mas hoje com as redes sociais temos muitas possibilidades, muitas coisas que podemos fazer e devemos compartilhar o Evangelho, utilizando nossos dons e talentos de toda forma. No fim do capítulo a gente vê que Mosias estava chegando ao fim da sua vida e ele queria eleger um novo rei. Seus filhos não queriam o reinado, então ele pega todos os registros e entrega para o filho. E continuamente vamos ver o que aconteceu com esse povo. Mas esse foi o vídeo de hoje, pessoal, e até a próxima.